Salve minha nação, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal Mengão Mídia com um trecho do programa Futebol 90 da ESPN Brasil, onde os comentaristas falam a respeito da derrota de ontem do Flamengo para o Internacional por 2-1. Neste trecho do programa, eu separei as partes em que os comentaristas falam a respeito da coletiva do Jorge Sampaoli e também da substituição do Pedro e manutenção do Gabigol, que ainda está gerando muita polêmica. Tem assuntos sobre o Santos e falam também a respeito da personalidade do Sampaoli. Os comentaristas debatem muito a respeito disso. Vamos conferir o trecho do vídeo? Antes disso, eu vou pedir a sua inscrição e o seu like para fortalecer o nosso canal. Bora de vídeo! Eu penso que o time tuvo melhoras durante o jogo. Tuvo muita possibilidade de fazer mais de um gol, pero futebol é contundência nas áreas, e aí o time perdeu um partido onde en el desarrollo foi melhor, pero en las áreas no. O time tuvo entre 9 y 10 chances de gol, más las aproximaciones, más la pelota, y no consiguió ganar, que son las cosas que tenemos que aprender, porque si nosotros no le damos aprovechamiento a la bola y a las ventajas posicionales, obviamente que el rival sigue vivo y en una jugada puede matar o jogo, como foi hoje. Olha, eu lamento Rodrigo Bueno, eu lamento Eduardo de Menezes, mas tem uns assuntinhos hoje que eles estão gritando o nome do Zé Elias. Mas isso aí é ele que faz. Eles estão chamando o Zé Elias. Passa a bola pra ele, então. Então é uma... Depois eu vivo vocês. Vai lá. Mas é que a coisa chama o Zé Elias. Zé Elias, Sampaoli, jogadores é que resolvem. Eles que ganham, eles que perdem, eles que resolvem a para. O cara chegou outro dia. Em outras circunstâncias, a gente já sentou a lei aqui, não foi? Em outros treinadores. Para ser justo, hein? Ninguém tá querendo que dê errado, ou zicando. Apesar que tem gente que vai achar que é isso, mas é problema seu, mas você pensa isso. Negócio é assim. Ele chega e ele dá uma dessa. Sim. Tem tamanho para os caras entenderem, e pouco tempo ainda para os caras entenderem isso de forma diferente, ou já dá um, como diria um amigo, um burubuçu? Se estivesse tudo bem, Sampaoli não seria contratado. Se estivesse tudo bem, tivesse vencido todos Pereirão os campeonatos... Pereirão estava lá até agora. Tava lá, tranquilo, não tem nenhum problema. Quando você contrata Sampaoli, você contrata o pacote. Você já sabe que ele é assim. E segura a onda agora, Segura, né? já sabe que ele é assim. É até bom para a diretoria, né? E como a diretoria não tem coragem de cobrar os jogadores em público ou cobrar os jogadores, o Sampaoli vai fazer isso. Ele não tem desprendimento. Os estrangeiros, William, são diferentes dos brasileiros. E aí não é questão, por favor, não me entendam mal, é uma questão cultural. Você vai na Itália, os treinadores falam dos jogadores pós-partida. Quando perguntado, eles respondem. Sim. Você vai em Portugal, eles falam também. Você vai na Espanha, alguns falam também. É que aqui a cultura é diferente. É que aqui a forma é diferente. Então, assim, quando você contrata determinados treinadores que têm uma certa personalidade, e o Sampaoli eu não preciso nem falar como ele é, né? A história dele já demonstra isso, passagens pelo Santos, passagens pelo Atlético já demonstraram isso. Então... Agora, de certa forma, ele está mexendo com o vestiário. Ele vai mexer com o vestiário. Você acha que os caras vão entender diferente dessa vez? O que vinha do Vitor Pereira, o que vinha de algum outro sênior, de algum outro treinador e tal, ou algum outro, de outro clube? Não, porque todos já conhecem o Sampaoli. Então não tem surpresa. Não sabe que ele acha desse jeito. Já sabe que ele é meio maluco assim, que ele vai falar e os caras vão ter que correr. Para o Sampaoli não vai zoar o vestiário. Para o Sampaoli não falar nada, ganha os jogos. E eu acho que mesmo ganhando os jogos, ele vai falar alguma coisa. Vai. Né? Mas se o momento estivesse tranquilo, se o Flamengo tivesse vencido Mundial, né, Supercopa, o VP estava aí, né? Nem estava o Sampaoli. Nós não estaríamos nem conversando sobre isso. É verdade. Né? Então, quando contrata o Sampaoli, ele vai fazer exatamente isso. O Zé falou de transferir responsabilidade. Eu me lembro quando o Flamengo contratou o Paulo Souza, que era para ele ajeitar um pouco o elenco, uma limpa para alguns, e não deu muito certo. No caso do Sampaoli, acho que ele tem essa musculatura para fazer, não é pela trajetória que tem. E ainda ligado ao futebol brasileiro, as pessoas conhecem o trabalho dele. Só tem uma coisa ainda olhando a parte tática, você vê que ele já mexia um pouco com o Gerson.
O Gerson é outro cara. O Gerson não pode jogar O Gerson, naquela linha de marcação. o Gerson reestreou no Flamengo. Ontem nós vimos a reestreia do Gerson. Ele chegou já há algum tempo, desde janeiro, Isso. né? Mas ontem foi a Agora, já estreou na primeira vitória só na um Libertadores. ponto que eu acho que agora é hora de trabalhar em relação ao Pedro. Eu não imaginava falar isso na temporada, mas é um Pedro que não é o Pedro que a gente está acostumado a ver. O Pedro não saiu contente, hein? Então, Zé, é aí que eu tô contando. Então, aí eu vai acho que mudar o precisa treinador de novo entender. daqui a algum tempo, porque o Não. outro tá em conta. Você vai ter que mexer. O Mas Pedro não tá rendendo. Com essa roda viva. Não tá rendendo. Os caras vão ter que começar a entender, Bubu. Como eu falei, eu estava no Rio. Então eu tenho uma sensação, acompanhei o jogo do Flamengo cercado Mas de... esse jogo foi no Beira-Rio, não no Rio de Não, Janeiro. mas eu acompanhei o jogo cercado de rubro-negros, numa atmosfera rubro-negra. Então eu percebi algumas coisas de forma bem ostensiva Foi bem até. tratado lá? Muito, sempre. Então tá bom. Amo o Rio de Janeiro. Goleiro Santos. Pessoal... Ontem teve muito um outro burburinho. flamenguista reclamou da arbitragem do segundo gol? Não, reclamaram do Santos. Chutou, entrou, né? Não, tipo assim, mão de alface ou se posicionar mal. Não, a galera rubro-negra, eu não posso falar por, sei lá, por mais de 40 milhões de pessoas. Mas muitos flamenguistas não confiam no Santos. Então eles veem isso um problema, certo? Outro problema, e esse é difícil de assimilar. Tem muita cornetagem flamenguista pra cima do Gabigol. Que o Gabigol perde muito gol. Né? Virou meio que Gabigol, entendeu? Então, assim... Ontem perdeu deu pra perceber umas cornetas. O goleiro saiu bem, No né? final da gestão do Vitor Pereira, quase sempre, mas no final, quem que era o grande vilão entre os jogadores pra torcida? Era o Davi Luiz. Davi Luiz ontem não jogou. Ontem não teve culpa nenhuma de nada. Davi Luiz... Cuidado com esse negócio de culpa aí. O rapaz não tá aqui Daqui a pouco o Pedro liga. Vai falar que você tem culpa. Aqui a gente vai falar tranquilamente sobre culpa. Deixa eu perguntar aqui. Né? Pedro Ivo Almeida, tem culpa ou Davi Luiz? Setorista de culpa. Pronto. Não é? Mandei ele, vai responder. Então assim, dá pra perceber assim, há um descontentamento ainda com alguns jogadores. Alguns que estiveram em campo ontem, o Davi Luiz não estava, então está absolvido dessa daí. E até o Sampaoli, né? O pessoal já dá uma... Né? O pessoal na estreia... Já, pô. Mas já? Então, na esteira. Pô, o Gabigol não tá bem, tá sendo criticado porque perde muito gol. Aí saiu o Pedro e não o Gabigol. Então tem muita gente que achou que tinha que sair o Gabigol. Tem muita gente questionando Mas os se dois não estão colocou rendendo, hein? Os dois não estão rendendo. Não, peraí, como não estão rendendo? Quem fez os gols contra o Nublense? Tudo bem, mas o Gabigol que ele falou, que a torcida fala, eu também concordo. De centroavante, por que o Gabigol perdeu espaço pro Pedro há 2 semanas? Bola na rede. Cara, bola na rede, o Pedro é mais eficaz do que o Gabigol. Mas ontem o Pedro não estava bem, o Gabigol ainda estava Pedro sendo não mais tá útil. bem, eu acho. É que quando entra, aí o Zé pode falar, quando ele coloca o Cebolinha e coloca o Marinho, por sinal, de novo, o Cebolinha ontem, nada, né? Então o Marinho foi melhor que o Cebolinha ontem, né? Little Onion ontem, o Marinho foi melhor que ele. Aliás, 2 jogos do Marinho até bons ali com o São Paulo, hein? Assistência, ontem entrou... Cebolinha e Marinho. Pera aí, vamos lá, vamos abrir. Né? Quem tem que estar na área? Aí o torcedor do Flamengo fala, quem tinha que estar na área era o Pedro. Esse é o cara, a referência, não é o Gabigol, ele mexeu. Então tem este questionamento também do torcedor. Tá certo ou tá errado, como diria Silvinho Mal? Tá certo. Eu também acho isso. Ontem, por mais que o Pedro não estivesse bem, eu manteria o Pedro. Eu não tiraria, não. Ele é presença constante dentro da área. O Gabigol está saindo muito da área, ele está muito distante do gol. Ah, mas ele corre, ele participa. Eu não quero jogador que só corra e que participe, eu quero jogador que decida. O Pedro é um cara que decide. O Gabigol era esse cara, né? Sim, o Gabigol era esse cara, mas você vê, perdeu, se não me engano, acho que perdeu uns 2 ou 3 gols ontem. Ontem teve um que ele perdeu, que ele recebeu, ele girou, bateu, o goleiro saiu bem em cima. Ali tem um mérito danado do goleiro, né? Mas o Sampaoli já falou isso daí na coletiva de apresentação. Um dia vai jogar os 2, outro dia vai jogar só um dia vai jogar o outro. Ontem ele respondeu, não, tinha que tirar um centroavante e escolhi o Pedro. Amanhã depois ele vai falar, tinha que tirar um centroavante e escolhi o Gabigol. O problema é... Aliás, os 2 jogos do São Paulo jogaram os 2, né? Sim, o problema juntos, se isso vai gerar insatisfação por parte dos jogadores que saem. O Pedro ontem não gostou de ter saído. Nitidamente na cara dele, ele saiu incomodado. Né? Precisa ver quando o Gabigol sair. Será? Quando ele sair, quando ele qual vai ser a reação do Gabigol? Qual vai ser a reação do Gabigol? Né? E assim sucessivamente. Mas, então, quando você mas aí, Zé, Sampaoli, aí vai ficar aquela roda viva, né, cara? Aí vai ficar aquela roda viva.
Ah, vou tirar um, não vai mas- gostar. Aí o outro tirou lá, jogou William. a chuteira. Não, mas sabe... né, O São Paulo e Roger vai tirar muita gente. Não, mas o que eu falo... Vamos ter que achar um denominador comum não, aí, né? mas o que eu falo em relação à Não insatisfação, não gostar, é o seguinte, o cara vai falar assim, não vou jogar aqui, todo tem que sair, ou procura um outro clube. Esses caras têm mercado. Nação, e aí, gostaram desse trecho do vídeo do programa F90 da ESPN? Pois é, vamos por partes. Há alguns assuntos que eles debateram, a gente tem que trazer aqui novamente a pauta. Um exemplo deles é a declaração do Sampaoli de que a contundência não está relacionada ao treinador, e sim aos jogadores. Concordo com o Sampaoli em partes. Eu acho que o trabalho psicológico para dar essa, como que eu posso dizer, essa sensação do jogador ser contundente, acomodar o jogador, deixar ele bem psicologicamente para ser contundente é muito importante e faz sim parte do trabalho do técnico. O técnico tem que ajustar o máximo possível, mas eu concordo na parte também. É um pensamento do Sampaoli, uma ideia que ele expôs ontem, que é bem difícil de você ser contra ou a favor, mas existe o meio termo, e o meio termo o que ele disse realmente, os jogadores têm que se preocupar muito em ser mais contundentes e errar menos gols, finalizarem com mais, procurar o melhor ângulo para finalizar, não finalizar de qualquer jeito. Ontem mesmo o Gabigol perdeu 2 gols incríveis, um de cabeça que realmente não é o forte dele, e um outro que ele recebeu um passe maravilhoso do Gerson e chutou de qualquer jeito. Se você reparar no replay, ele chutou de qualquer jeito, e ele já fez gol assim desse mesmo jeito contra o Internacional. Então eu acho que falta um pouco mais de confiança para os jogadores, e isso faz parte do trabalho do técnico. Sim, a contundência está atrelada à confiança. Outro assunto também, Pedro ou Gabigol? Na minha opinião, no momento, Pedro está à frente, é muito mais matador, talvez um jogo de menos mobilidade por parte do Pedro, mas finaliza e faz o mais importante do futebol, que é o gol. O Gabigol, infelizmente, tecnicamente e fisicamente não está bem, é um ótimo jogador, ídolo da nação, quero ele sempre no Flamengo, mas assim, não vejo problema de deixá-lo no banco para recuperar tanto a parte psicológica como física e técnica. Faz parte do jogo isso daí. Então, nação, eu aguardo o seu comentário aqui embaixo, peço a sua opinião a respeito desse vídeo, pois são assuntos polêmicos que foram debatidos aqui nesse trecho do vídeo, e eu peço o seu like e principalmente a sua inscrição. Maravilha? Pessoal, fiquem todos com Deus, saudações rubro-negras, até a próxima, fui!